ganhar e perder faz parte. Não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, então remediado está. Que sabe a dor de uma derrota enfrentar. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Olá, meus amores! Que chegar aqui trazendo, como sempre, minha música para dar um recado a vocês, né? Nesse momento tão duro que a gente está vivendo, que a gente viveu ao longo desse ano 2020, mas a gente sabe que Deus é maior e que tudo isso já está passando e com a nossa colaboração vai continuar a passar. A gente não pode esquecer disso de forma alguma, tá certo? Tudo isso vai passar e a cada um de nós está reservado aquilo que nos cabe, né? Cabe a nós o quê? Lutar. E eu tenho certeza que vocês continuarão a lutar como vocês lutaram junto comigo e com todos nós professores ao longo de 2020, tá certo? Hoje eu vim trazer aqui uma dica para esse Enem, que é sobre um assunto que, meu Deus do céu, é super abordado nas provas do Enem, né? Que é o assunto de ecologia. E dentro de ecologia, a vertente de poluição. Quando a gente fala em poluição, a gente está falando em quê, gente? A gente está falando em uma série de coisas, né? A gente está falando sobre alguma atuação que o homem causa na natureza, tá certo? Levando a liberação, por exemplo, de substâncias químicas, né? Produção intensa de sons, o que quer que seja. Poluição de água, de ar, de solo, tá certo? Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre um tipo de poluição que tem esse nomezinho aí que vocês estão vendo na tela, chamado de eutrofização. O processo de poluição por eutrofização, primeiramente, é um processo de poluição aquática, tá? E que provavelmente muitos de nós aqui já encontramos uma situação dessa, mas a gente não sabia dizer que aquilo ali era uma situação de eutrofização. Até porque, para quem não conhece e vê essa figura que vocês estão vendo aí, pensa o quê, gente? Pensa que isso nada mais é do que uma água que está viva, não é isso? Cheia de algas, como vocês estão vendo aí na tela. E a gente sabe que na realidade não é nada assim, né? Então, essa figura que vocês estão vendo é uma figura de uma lagoa chamada de Lagoa da Pampulha, que fica lá em Belo Horizonte, tá? É um lugar, inclusive, turístico na cidade. É um lugar que reúne muitas pessoas que fazem atividade física todos os dias, né? E que, inclusive, cedia uma corrida muito famosa aqui no Brasil, que é a Corrida Internacional da Pampulha, tá? Todos os anos. Essa lagoa, ela é muito bonita, porém muito eutrofizada, né? E o que Thaís viria, portanto, a dizer para vocês hoje em relação à eutrofização, né? O que viria a ser a eutrofização? Gente, a eutrofização é uma poluição decorrente da eliminação de dejetos domésticos na água, tá certo? E quando a gente fala em dejetos domésticos, a gente está falando em quê? A gente está falando no nosso esgoto, né? Na água que sai do nosso vaso sanitário, na água que sai da nossa pia da cozinha, da nossa pia do banheiro e que vai sendo encaminhada para corpos de água, normalmente doces, tá certo? Mas eu queria deixar aqui registrado para vocês que a eutrofização, ela pode acontecer também em água salgada. E essas águas, elas vão recebendo esses dejetos, né? E com eles vão ganhando muitos nutrientes, tá certo? Nutrientes nitrogenados, nutrientes fosfatados, que vão enriquecendo, portanto, aquela água e promovendo uma proliferação excessiva de algas, tá certo?
Esse tapetinho lindo que vocês estão vendo aí, verde na superfície da água, nada mais é do que algas em extensa proliferação, tá certo? E essas algas que se proliferam aí na superfície, elas geram um grande problema para esse ecossistema aí, tá certo? Por que que é um grande problema? Porque elas simplesmente formam uma cobertura na superfície da água. E essa cobertura, infelizmente, tende a impedir a entrada de raios solares que vão, melhor dizendo, ser utilizados para a fotossíntese de plantas, de bactérias, do que quer que seja, que estejam, de algas, tá certo? Macroscópicas, que estejam mais a fundo, ou seja, que estejam em uma profundidade maior. Qual é o grande problema disso? Se a alga que está lá em profundidade, se a planta aquática que está lá em profundidade não consegue realizar a fotossíntese, ela vai acabar morrendo, né? E dessa morte se inicia um processo claro de decomposição. A decomposição, ela vai iniciar através da atividade de bactérias que são aeróbicas, e aí está o grande problema também, porque essas bactérias, elas vão simplesmente utilizar o oxigênio presente nessa água, tá certo? E esse nível de oxigênio vai cair muito. Com a queda desse nível de oxigênio, o que é que vai acontecer, gente? Simplesmente a gente vai ter o início de uma morte, né, em massa dos organismos que são aquáticos. E aí eu queria exatamente mostrar isso a vocês nessa figura, em que eu coloquei um esqueminha sobre o processo de eutrofização, né? Então, como vocês podem ver aí, ó, a poluição de rios, de lagos e mares, né? Então, chamei a atenção de vocês que ele também pode acontecer em ecossistema de água salgada, tá certo? Apesar dele ser mais comum em água doce. A gente vai ter esse derramamento dos dejetos domésticos nessas águas, fazendo com que ocorresse o quê, gente? Uma elevação dos níveis de nutrientes da água, e esses nutrientes vão promover a proliferação das algas. Isso aí está no segundo quadrado, onde diz crescimento populacional de algas, tá certo? Impedindo, portanto, a entrada de luz. E essa entrada de luz leva ao quê, gente? A morte de macroalgas e também de plantas aquáticas, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que fotossintetiza e que está em regiões mais profundas daquela água, tá certo? A proliferação de bactérias aeróbicas vai acontecer porque elas realizarão essa decomposição inicialmente. E a decomposição vai consumir o oxigênio da água, levando, portanto, a uma redução drástica dos níveis de oxigênio e a morte de muitos animais aquáticos. Então, o que a gente vê nesse momento, né? Que todo o processo de eutrofização causa uma perda de diversidade, tá certo? Naquele ecossistema. Muitos animais morrem. Aqueles de menor porte, de médio porte, de grande porte, não interessa. Todos eles vão morrer. E vai chegar um momento que o oxigênio da água, ele vai ficar tão baixo que o processo de decomposição que vai precisar continuar, vai precisar ser feito por uma outra classe de bactérias, que são as bactérias anaeróbicas, que vão realizar esse processo de decomposição e vão liberar gases fétidos. Então, o mais comum é o quê? É a gente passar por um local que está eutrofizado e perceber um mau cheiro muito grande, né? Então, quando a gente vê um local eutrofizado, ele pode até não ser feio, tá? Mas ele vai ser muito fétido. E aí eu queria deixar isso também muito claro para vocês, tá certo? Aqui nessa figura eu mostro exatamente aquilo que a gente precisa, né, ver de diferença entre um ambiente não eutrofizado e um ambiente que é eutrofizado. Então, à esquerda da tela você está vendo aí um ambiente não eutrofizado, tá certo, gente? Aí nesse ambiente o que é que você percebe? Ocorre baixo nível de nutrientes, né? Porque não ocorre despejo de esgoto doméstico dentro dessa água. Ocorre boa penetração de luz, porque não existe proliferação excessiva de algas. As águas, elas são transparentes, tá? E não verde, né? Normalmente verde escuras, como ocorre no ambiente eutrofizado.
O nível de oxigênio nessa água é extremamente alto, tá? E aí, por conta disso, o que a gente observa? As algas que existem lá, elas não se proliferam excessivamente, tá? Elas ficam sempre, ó, controladas, existindo, portanto, o que eu acabei de dizer, alta diversidade, principalmente de peixes, tá bom? A gente percebe, comparando esse ambiente não eutrofizado com aquele que é eutrofizado, que as características são opostas. Então, o alto nível de nutrientes dessa água leva a pouca penetração de luz, por quê? Porque as algas se proliferaram excessivamente, tá? E aí, como a luz não penetra, a gente vai ter o quê? Morte de grande parte de algas e também de plantas aquáticas, o que leva à necessidade de decomposição. Bactérias decompositoras inicialmente aeróbicas consomem o oxigênio dessa água. E aí, o que a gente vai ter? Morte em massa, o que leva à perda da diversidade. Então, a gente observa que é uma água, né, que não é diversa. Ela tende muito mais a ser uma água morta, né, do que viva. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque a quantidade de animais que morrem nesse processo é muito grande, tá certo? E aí eu trouxe para fechar isso para vocês essa questão do Enem do ano de 2014 que fala exatamente sobre isso, né? Então ela fala: a eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e em regiões próximas a centros urbanos pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha. Olha aí, foi exatamente a figura que eu trouxe para vocês, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Por que será que elas não são mais permitidas, né? Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se, então, manter inalterado o seu volume de água, aumentar a população de algas planctônicas, diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas, impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície ou aumentar a população de espécies do topo da cadeia alimentar. Claro que está correto quem respondeu que a resposta é letra C, tá certo, gente? A gente precisa obrigatoriamente diminuir o teor de nutrientes despejados nas águas e para isso a gente precisa diminuir a liberação de esgoto para esses corpos de água que normalmente são de água doce, tá, gente? Espero que a minha dica tenha acrescentado muito aí na vida de vocês e que esse Enem seja um sucesso, tá? Obrigada pela parceria durante todo esse ano. Vocês sabem que vocês moram em meu coração, ó. Amo vocês. Um beijo, fiquem com Deus. E se lembrem sempre, né? Deus na vida da gente clareia tudo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.